pessoal, meus pré-vestibulandos, vamos estudar nessa aula a reação da edição em alcenos. Então, bora lá, pessoal. Os alcenos, eles participam de reações de adição. Os alcanos sofriam substituição. Um ou mais hidrogênios eram substituídos por pequenas moléculas. Cloro, halogênios, né? Cloro, bromo, iodo, também sofriam substituições com água e assim por diante. Aqui não, a gente vai aos alcenos, a química é muito diferente. Os alcenos têm uma dupla ligação e essa dupla ligação vai ser quebrada, certo? Para estabelecimento de ligações simples através dessa ligação, ao qual pequenas moléculas serão adicionadas. Basicamente, a gente vai trabalhar com 5 tipos: hidrogênio, halogênios, cloro, bromo, iodo, ácidos inorgânicos, HCl, HBr, HI, água e H2O, né? E também HCl. São as reações que a gente vai trabalhar, certo? Vamos lá. O que a gente tem no alceno comumente? Temos uma estrutura assim, tem uma dupla ligação, uma ou mais, a qual vai reagir com uma molécula pequena, ao qual um átomo dessa molécula pequena essa ligação dupla será quebrada, um átomo será num dos carbonos e outro átomo se ligará no outro carbono, tá? Para fechar o texto aqui do carbono. Lembrando que carbono faz 4 ligações. Bora lá. Um outro exemplo aqui, pessoal, essa dupla ligação aqui é uma ligação sigma, uma ligação pi, tanto faz chamar de cima ou de baixo, é apenas uma denominação, ao qual, quando ocorrer a ligação química, a reação química aqui, a ligação pi vai quebrar. Por quê? A pi é mais fraca, tá? Então ela vai ser quebrada, tá? Essas reações vão ocorrer em alcenos, alcinos e dienos. Alcino a gente vai ver lá para frente, tá? Então imagine que a gente reage esse alceno com uma molécula que tem um Z ligado ao Y, certo? Então, o Z, quando ocorrer a reação, o Z vai se ligar no átomo de carbono e o Y vai se ligar no átomo de carbono vizinho. Sempre no átomo de carbono vizinho, tá bom? Reações, pessoal, só alguns cuidadozinhos, certo? Aromáticos não sofrem esse tipo de reação, porque os aromáticos são muito estáveis, então eles vão sofrer outros tipos de reação que a gente já estudou, que são as substituições, não quebras das ligações, certo? E os ciclanos também, só os ciclanos pequenininhos que a gente vai estudar lá no final, tá? Que eu vou deixar como surpresa para vocês estudarem lá no final. Pessoal, o primeiro tipo é o mais difícil, hidrogenação, tá? Ao qual você vai reagir um alceno, tá? O alcino, e a reação vai ocorrer. A dupla vai ser quebrada e um átomo de hidrogênio vai entrar em cada carbono. Então aqui era CH2, dupla CH2, virou CH3, ligado a CH3, tá? Pessoal, se for um alcino, uma dupla vai ser quebrada e formando um alceno, entrando um hidrogênio em cada carbono, e essa reação pode continuar e o alcino, como aqui embaixo, formando um alcano, com 2 hidrogênios entrando em cada carbono, tá? Isso é a reação de produção da margarina, tá? É a redução de ácidos graxos, ésteres de ácidos graxos, tá? Então aqui no caso, por exemplo, olha, tinham 2 duplas aqui e foram reduzidas a ligações simples. Aqui das 2 duplas, uma foi reduzida a uma ligação simples, tá? De ácido linoleico para esteárico e linoleico para oleico, tá? Beleza? Então é a redução que faz a gordura virar a nossa margarina, que foi um desafio do Napoleão. Napoleão disse: preciso de um material mais barato para substituir o que fugiu o termo, só um minutinho, a manteiga, tá? Tinha esquecido o nome. Manteiga, pessoal. Então ele falou, quem consegue fazer um material mais barato? Daí para me dar para os meus soldados e para as classes mais pobres, tá? E aí foi inventado a margarina, tá bom? Pessoal, agora papo sério. Outras adições. A primeira delas, de halogênios, tá? Eu acho que representa por X2. Iodo 2, bromo 2, cloro 2, tá? Flúor não. Flúor ele é muito reativo e destrói a molécula, tá? Então não pode. Então a gente vai usar flúor, bromo. Por mais que eu faça um exemplo aqui envolvendo o cloro, a mesma reação vai acontecer para o bromo. O que vai acontecer quando a gente reagir um alceno com cloro 2? Cada átomo de cloro vai se ligar em um dos carbonos. Então eu tenho que a dupla sendo quebrada, vira uma ligação simples, e um átomo de cloro se liga em cada carbono,
tá? Então a gente fala dialeto vicinal, porque são um do ladinho do outro, tá bom? Beleza? Simples assim, tá? Aqui embaixo está representado de novo, mesmo, aqui era o propeno, aqui é o eteno, tá bom? Vai acontecer a mesma coisa. Vai em cada cloro, vai ser ligado num carbono, vai ser quebrada a ligação simples, tá? A reatividade aqui em cima, pessoal, o cloro é mais reativo que o bromo, que é mais reativo que o iodo. E outra reação bem mais lenta do que o cloro. E o flúor destrói a molécula. Aqui, pessoal, nesse caso, propradieno, tá? Você pode ter a reação aqui, vai se ligar um bromo com propandieno com 2 bromos, vai se ligar um bromo em cada carbono. Mais para frente vai estudar isso melhor. No ciclo alceno aqui, por exemplo, mesma coisa, tá? Olha, a dupla aqui vai ser quebrada, vai virar uma simples, e em cada átomo de bromo vai ligar um carbono aqui. Ok? Beleza, né? Simples. Demais adições são similares, exceto essa aqui. Adição de haletos de hidrogênios ácidos, HCl, HBr, HI. Pessoal, aqui tem que tomar cuidado. Tem 2 jeitos. Primeiro, a reação não pode acontecer no meio de água, tá? Tem que ser na ausência de água. Vamos lá, vamos reagir. Esse com o HBr, tá bom? O hidrogênio vai se ligar num carbono e o bromo vai se ligar no outro carbono e a dupla vai ser quebrada. Então, olha, virou um alcano também, tá? Num dos carbonos se ligou o bromo e no outro se ligou o hidrogênio. Aí você pode perguntar para mim, pessoal, professor, mas no eteno é simples, e se a molécula for maior? Aí você vai ter que tomar cuidado com não sei o quê. Por uma coisinha básica aqui, pessoal, que tem que tomar cuidado. Quando os carbonos da insaturação tiverem quantidade diferentes de átomos de hidrogênio ligados a eles, haverá a possibilidade de formação de mais de um produto. Pessoal, aqui, ó, os 2 carbonos tinham 2 hidrogênios. E se, por um acaso, a quantidade for diferente? Os carbonos da dupla tiverem diferentes quantidades de hidrogênio. Aí vem esse russo, Markovnikov, enunciou em 1969 que assim, que o hidrogênio vai se adicionar no carbono que já é mais hidrogenado. Então o hidrogênio, nesses casos, vai entrar naqueles átomos de carbono que já tem mais hidrogênios. Tá? Essa regra ficou conhecida como regra de Markovnikov. Então, olha aqui, ó, pessoal. Nós temos aqui um composto, certo? Um alcino na prática, tá? Esse alcino, pessoal, vai reagir com HBr. Em qual dos carbonos o hidrogênio vai entrar? Vai entrar naquele carbono da insaturação que já tem mais hidrogênios. Entre os 2 carbonos aqui, um não tem nenhum hidrogênio, outro tem um. Onde que o hidrogênio vai entrar? Naquele que já tem, tá? Então vai ficar com o hidrogênio, o carbono aqui da ponta, que tá ligado ao hidrogênio, vai se ligar mais um. E o bromo vai entrar no outro carbono, formando 2 bromos. Nesse caso aqui, pessoal, olha, a cadeia carbônica maior. Só para indicar aqui, ó, H9C4. Tem um butano aqui, um radical butil aqui para esquerda. E também aqui, ó, pessoal, reagiu com HBr, formando um alceno. Aonde que o hidrogênio entra? E entra no carbono que tem mais hidrogênio já. No caso, esse da ponta, tá? E aqui no outro carbono entra o bromo. Se eu fizer com HCl, também vai ser similar. Como tem uma dupla ligação, eu posso reagir com uma nova molécula de bromo. E aí o que vai acontecer? O bromo vai entrar naquele carbono que tem menos hidrogênio, que é esse daqui, ó. E o hidrogênio vai entrar no outro carbono formando CH3, tá? Então a lógica é essa do Markovnikov. Aí vem outro exemplo aqui, ó, esse alceno aqui, que é o propeno, tá? Com HBr, o bromo se ligou no carbono menos hidrogenado, que é esse do centro, e o hidrogênio se ligou na ponta. Beleza? Esse daqui, pessoal, veja, a parte aromática e a piolceno lateral. Reagindo com HBr, o bromo vai se ligar no átomo de carbono que tem menos hidrogênio, que é esse do meio da estrutura, e o hidrogênio vai se ligar na ponta, certo? Pessoal, e o último exemplo aqui com ácido clorídrico, tá? Só para fazer todos com HBr, temos um alceno reagindo com ácido clorídrico. Da dupla ligação, um átomo de carbono tem um hidrogênio ligado e outro tem 2.
Aonde o hidrogênio vai se preferencialmente se ligar? Naquele átomo que já tem 2 hidrogênios aqui, que é esse da ponta. E o cloro vai se ligar no átomo de carbono mais ao centro, que só tinha um hidrogênio, ou menos hidrogenado. Só que aí vem um ucraniano chamado Morris Tsering-Kahash e observou que algumas reações não seguiam a regra dele, do Markovnikov. Aí ele notou o seguinte, pessoal, que o mecanismo, a maneira com que a reação ocorria era diferente. E ela ocorria diferente quando estava na presença de peróxido e luz, tá? Então, olha, quando tem um peróxido aqui, H2O2, geralmente, e luz, a regra de Markovnikov não vai ser cumprida. E a gente fala que ocorre por um mecanismo de anti-Markovnikov ou pelo mecanismo de Kahash, então pela regra de Kahash. Nesse caso, se for na presença de peróxido e luz, o hidrogênio se adiciona no carbono menos hidrogenado. O contrário que foi o Kahash falava, do que o Markovnikov falava. Então, olha, temos esse alceno reagindo com HCl na presença de peróxido e luz. Um dos carbonos da insaturação tem um hidrogênio e outro tem 2. Aonde que o hidrogênio do HCl vai se ligar? Naquele hidrogênio que tem, no carbono que tem menos hidrogênio, carbono do meio. E o cloro vai se ligar na ponta. O contrário do que o Markovnikov falou. Beleza? Exemplo aqui também com HBr, tá? Similar. Olha, nós temos aqui o propeno 1. Propeno, né? Desculpa, metilpropeno. Ele está aqui representado aonde o carbono na insaturação. Um carbono tem 2 hidrogênios e outro tem 1. Não tem nenhum aqui. Aonde que o hidrogênio vai se ligar? Como a reação está sendo realizada na presença de peróxido, o hidrogênio vai se ligar no carbono central, tá? E o bromo vai se ligar no carbono da ponta. Beleza? Mecanismo anti. Outras duas adições para a gente terminar, adição de água ou hidratação, tá? Ocorre muito similar à adição dos ácidos, só que vai depender do meio ácido aqui, o catalisador H+. E essa reação vai obter álcool. Então, olha, pessoal, o alceno está aqui com a dupla ligação entre 2 carbonos. Um hidrogênio vai se ligar ao carbono mais hidrogenado, que é esse da ponta aqui, e o OH vai se ligar no carbono central aqui. Beleza? Vamos lá, pessoal. Essa é a regra geral. Outros exemplos aqui, pessoal. Nesse caso aqui, ó, o hidrogênio da água vai se ligar no carbono mais hidrogenado, que é esse do meio, já tem o hidrogênio, e o OH se liga ao carbono menos hidrogenado. Vai seguir a regra do Markovnikov. E aqui similar também, tá? O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado e o OH liga no carbono menos hidrogenado. Só que aí, pessoal, aí última adição do HCN, mesma coisa, tá? O alceno reagindo com HCN, tá? O CN vai se ligar no carbono menos hidrogenado e o hidrogênio vai se ligar no carbono mais hidrogenado. Então, o hidrogênio vai se ligar no carbono que já tem um hidrogênio, formando CH2. Tá? E aqui, se for outro, vai ser muito parecido para esse composto também aqui, tá? Nesse caso aqui, o hidrogênio do HCN se liga ao carbono menos hidrogenado. O hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado, formando CH3, aqui tem um errinho. E o CN se liga ao carbono menos hidrogenado, que é o carbono do meio. Tá? Pessoal, para terminar, duas coisas. Quando a gente tem dienos, que tem duas duplas, nós temos 3 casos. Dienos isolados, quando as duas duplas estão longe uma da outra. Dieno conjugados, quando tem uma dupla, uma simples e uma dupla. E os dienos acumulados, tá? Quando tem dienos com ligações uma do ladinho da outra. Então, ó, as duas duplas perto, acumulados. Dupla simples, dupla conjugado, dupla simples, as duas duplas muito separadas e isoladas. Os tipos de reação podem ser diferentes. Adição, reações de adição em dienos acumulados e isolados ocorre de todas aquelas maneiras que a gente falou lá, envolvendo os alcenos normais. As reações de halogenação com ácidos, com água e com HCN. Por exemplo, aqui, ó, dieno
acumulado aqui, sofrendo hidrogenação, uma das duplas é quebrada. Se sofrer hidrogenação total, as duas duplas são quebradas e hidrogênios e 4 hidrogênios se ligam aqui. Então, ó, na parcial, uma dupla é quebrada, um hidrogênio se liga em cada carbono. Na hidrogenação total, as duas duplas são quebradas se ligando hidrogênios. Nos dienos, aqui eu esqueci de colocar, pessoal, nos dienos conjugados, aí você muda um pouco. Tá? Nos dienos conjugados, o que aconteceu? A gente tem as duas duplas e uma simples no meio, certo? As duas duplas vão se quebrar e vai formar uma dupla no meio do caminho. Então, olha, tinha uma dupla, uma simples, uma dupla. Essa simples do meio vai virar uma dupla, tá? E nos carbonos da ponta, os bromos vão se ligar. Tá? É o tipo da adição que a gente fala as posições 1, 4. Tá? 1,3-butadieno, que é o eritreno, vai virar 1,4 de bromo, 2-buteno. Tá? Olha aqui, pessoal, nessa casa do cloro, olha. Dupla, simples, dupla, reagindo com cloro. Essa simples no meio vira uma dupla e um átomo de cloro se liga nas pontas onde tinham duplas ligações. Tá? Beleza? Aqui são outro exemplo também. Pessoal, cicloalcanos. Se os ciclos alcanos forem de 3 ou 4 membros, tá? Eles se quebram, tá? Isso aqui está errado. 5 membros não acontece nada. De 3 e 4 membros, se eles sofrerem reação, eles se abrem. Então, olha, ciclo propano, quando reage com bromo, quebra a cadeia abrindo e cada bromo fica ligado numa ponta da cadeia. Ciclo propano com HCl quebra a cadeia, o hidrogênio se liga numa ponta e o cloro se liga na outra. Ciclo butano reagindo com bromo, abre a cadeia, ela fica linear e um bromo fica ligado em cada ponta. Ciclo butano ligando com água, mesma coisa. Beleza, galerinha? Então era isso na aula de hoje. Até a próxima, até o próximo vídeo.